nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia e também pela FM Assembleia 96,7. Hoje nós vamos falar dos desafios do Brasil em telecomunicações, porque eu estou recebendo hoje aqui no programa o novo presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. E para o nosso orgulho, ele é cearense, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele foi eleito agora no último dia 7 de fevereiro para presidir a Sociedade Brasileira de Telecomunicações no biênio 2018-2019. A posse será no próximo dia 1º de março. Atualmente, inclusive, ele integra a diretoria da Sociedade Brasileira de Telecomunicações na função de diretor de Relações Internacionais e como editor da revista da entidade. A gente vai conhecer essa sociedade, o que ela faz, qual a importância da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, porque eu estou recebendo aqui no Questão de Ordem o novo presidente da sociedade, que é o professor doutor em Engenharia Elétrica, professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Charles Casimiro Cavalcante. Ele está aqui comigo, é com ele o programa Questão de Ordem. O professor Charles é doutor, como eu disse, em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, turma de 2004, ele também é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará, já atuou como pesquisador do CNPq nível 2A, vinculado ao Departamento de Engenharia e Teleinformática da UFC. Desde dezembro de 2008, ele é professor adjunto do Departamento de Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal, integra também, como membro e pesquisador, o Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, onde ele lidera e desenvolve pesquisas relacionadas à aplicação de processamento de sinais em comunicações e otimização da camada física de sistemas de comunicação sem fio. As áreas de atuação do Dr. Charles Casimiro Cavalcante são processamento de sinais, equalização, separação de fontes, comunicações móveis, geometria da informação e processamento estatístico de sinais. Está no ar o Questão de Ordem. Já cumprimentando você que nos acompanha aqui na TV e você que nos ouve aqui na FM 96,7, eu vou conversar agora, a partir de agora, com o novo presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações e, como eu disse no início, para nosso orgulho, é professor doutor da Universidade Federal do Ceará. Professor Charles Casimiro, boa noite, prazer recebê-lo, tudo bem? Boa noite, Renato. Obrigado pelo espaço aí, pela oportunidade. Muito bom recebê-lo aqui. E parabéns. Obrigado. O senhor toma posse dia 1º de março? Isso. Assim, a sociedade, a cada 2 anos, né, assim, os mandatos são de 2 anos, então, sempre mais ou menos nesses períodos, né, final de fevereiro, começo de março. Então, estou iniciando aí essa nova função a partir de 1º de março. Muito bom. O professor Charles é jovem, um jovem nós estamos vendo aqui, que bom, não é? Quer dizer, professor, o que é a Sociedade Brasileira de Telecomunicações? O senhor integra hoje, é diretor de Relações Internacionais, editor da revista, e agora será o presidente. O que é a SBRT? Isso. A sociedade, ela é uma sociedade civil. Sim. Criada para congregar pessoas interessadas, basicamente, na área de telecomunicações, né? Curiosas, estudiosas. Já tem 35 anos, esse é o 35º ano da sociedade. Ela foi criada em 83, né, com a concepção inicial, ainda numa época onde o Brasil estava começando a despontar nessa questão de telecomunicações, desenvolvendo, iniciando as suas pesquisas ali, e congregou-se com pessoas da academia, em sua grande parte. As telecomunicações no Brasil começaram, quer dizer, com a Embratel, não é? Quer dizer, no tempo dos governos militares. Né? Exatamente, assim, a gente tem uma história antiga, um pouco anterior, mas o despontar do Brasil como, assim, não potência ainda, mas como um mercado produtor de tecnologia, ele foi um pouquinho depois, né? Assim, a gente foi, sim, se tornando parte do mercado. O Brasil é um país também grande,
grande população, e isso também contribuiu para esse desenvolvimento, né? Mas a Embratel está assim no nascimento, ali desde o início dos governos militares, realmente. Muito bem. Bom, então a sociedade, ela é essa entidade, é um fórum, é isso? Um fórum de debate, difunde conhecimento, congrega particularmente a academia, ou interage também com o mercado? Professor? Interage, assim, a maioria dos seus membros iniciais, pelo menos os fundadores, eles eram da academia, embora eles foram, assim, a gente foi aglutinando os diversos setores das suas emissoras de TV, emissoras de operadoras, órgãos padronizadores também foram se agrupando, embora, como também sociedades, elas às vezes passam por processos de crescimento e se identificam nichos depois que sobressaem-se disso e criam-se outros. Por exemplo, existe a ABERT, né, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Exato, que no início alguns dos membros estavam dentro da SBRT, mas o processo natural de identificação de um pouco mais aspectos mais pontuais, de interesse deles, a coisa foi crescendo, né? Assim, isso foi bom para todo mundo. Mas hoje a sociedade, além de um fórum, ela também é um espaço onde as pessoas não só divulgam expertises, trabalhos, tecnologias, mas ela também tem esse objetivo de congregar os estudos para poder tentar verificar onde, em quais direções a nossa parte e onde a gente se alinha com o que o restante do mundo está fazendo nessas áreas das telecomunicações. Bom, estou conversando com o professor Charles Casimiro Cavalcante, aqui no Questão de Ordem. Ele é doutor em Engenharia Elétrica, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e ele assume agora, no dia 1º de março, a presidência da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. Já também eu vou conversar um pouco com o professor Charles sobre o grupo de pesquisa em telecomunicações sem fio, que ele integra, ele inclusive desenvolve e lidera pesquisas relacionadas à aplicação de processamento de sinais. Vamos já falar, porque o Brasil está passando por mudanças nessa área de telecomunicações e eu quero saber do professor Charles em que pé, né, nós estamos. Nós estamos no Brasil, nós estamos dentro dos países mais avançados. Qual é a nossa posição hoje? Né? O Brasil hoje se reclama muito, professor, que hoje nós temos uma tecnologia que chega ao consumidor ainda muito cara se a gente comparar. Por que isso? Já eu queria que o senhor explicasse um pouco, né, de falasse um pouco, inclusive das pesquisas que o senhor desenvolve lá. Mas quais são os seus desafios, professor? O senhor diria que durante esse biênio, 2018 e 2019, o senhor vai presidir a sociedade num voo de cruzeiro, né, ou em calmaria ou em turbulência? Assim, eu acho que é sempre difícil fazer previsão, nesses aspectos. E nesse país, o que vai acontecer daqui a 2 anos está difícil, né, professor? Então é difícil prever exatamente em que condições a gente vai enfrentar da semana que vem, mês que vem, imagine em 2 anos. Mas, como eu estava falando, assim, a sociedade ela está muito presente dentro da academia, também na indústria, mas mais fortemente dentro da academia. E esse momento de incerteza de questões de cortes em certas áreas que afetam diretamente a academia, e a ciência do Brasil, na maneira Esse é o grande geral. desafio, então, senhor diria. Esse é o grande desafio, nesse momento, verificar como se pode progredir com menos. E isso, em qualquer área, é um desafio enorme. Então, nessa área, cortes estão sendo feitos? Sim. Alguns anos atrás, né, assim, no início do governo Temer, houve uma fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o de Telecomunicações. Sim. Eram ministérios separados. Isso foi bom ou foi ruim? Foi ruim na minha análise, lembrando que eu sou da academia, né? Então, assim, o Ministério de Ciência e Tecnologia ele tem uma visão e ele tem uma função que é de desenvolvimento de pesquisa, não é necessariamente aquela puramente aplicada, mas também a pesquisa chamada pura, aquela que se faz no início dos processos, dos que não elementos. tem assim, o compromisso imediato do mercado. Exatamente, assim, não se vê a aplicação como fim. Essa junção, ela tomou em pé de igualdade elementos que são díspares, né? Assim, as telecomunicações, mesmo sendo da área, atuando nesse nicho, é difícil de você concorrer com aspectos que são agora também visualizando o mercado. Em qual faixa o Brasil vai se desenvolver, qual seria a melhor, qual seria a pior, qual seria a menos ruim, qual seria a mais lucrativa. E essas decisõões agora elas estão num fórum único, o que é ruim. É ruim. E aí vocês perdem dinheiro porque o dinheiro vai mais para essa outra área, em tese. Houve uma fusão e houve não uma multiplicação dos recursos, né? Houve basicamente a mesma quantidade de recursos, onde a participação majoritária é do Ministério das Telecomunicações. A parte de telecomunicações,
Mas quando se fala de telecomunicações, não está se compreendendo a parte de ciência, tecnologia, mas a parte de empreendimento industrial já, de implementação. A sociedade, né, a SBRT, que o senhor vai presidir a partir do dia 1º, ela integra algum fórum de decisões do governo, por exemplo? A gente tem assento, como sociedade científica nacional, em alguns fóruns, mas não como aspecto decisor. Né? Consultivo, né? Em comitês consultivos, em comitês que até tem, mas é um assento dentro de vários. Uma reunião perdida, sei lá quando. Tem-se muito pouco. Na verdade, não se tem um fórum permanente dessas discussões, mas eventualmente tem uma manifestação pública de necessidade de manifestação mais acadêmica ou mais científica, e se precisa, a gente sempre está presente nessas questões. Mas não é ainda, dentro do Brasil, uma política de se observar, diferente de outros países, a academia, o que o pessoal que está na ponta do processo tem a dizer sobre aquela questão. Então, pelo que eu percebi aqui, o senhor me corrija se eu estiver errado, o grande desafio do senhor nesse início de mandato será exatamente inserir a sociedade nessa discussão das verbas, né, de como canalizar, porque inclusive nós estamos num processo de transição no país, teremos uma eleição em outubro, não é? E o atual presidente e o atual governo tem data, não é? 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro toma posse o novo governo do novo presidente, que será eleito, ninguém sabe quem, quer dizer, as urnas é que vão apontar. E aí tem esse período de transição, o senhor está assumindo exatamente numa transição, não é? A gente, assim, esse mandato vai pegar um ano do atual presidente e um ano do novo presidente. O primeiro ano do novo presidente. Exatamente, o que são sempre difíceis. Os primeiros anos são sempre difíceis em qualquer... Até porque os legados não serão muito interessantes. É aquela fase onde se tem que mais ou menos ver o que foi deixado e avaliar o que pode ser colocado. E por uma falta de estrutura nacional, na verdade, de definição mais clara de onde queremos chegar como nação, é sempre um processo difícil. Então, essa inserção da sociedade, não só na discussão de verbas, então, essa é uma parcela importantíssima, mas não só nela, mas onde e o que podemos ajudar para a definição e desenvolvimento do país na área de telecomunicações, esse eu acho que é o maior desafio nesse momento, dando todos esses contornos aí da dificuldade do ano eleitoral, de um novo governo, que vamos ver qual será e qual a política que vai ser implementada nesse contexto aí. Qual é o nosso projeto de telecomunicações? Nós temos um projeto no Brasil, professor? Eu acho que se nós temos, ele não é muito claro como o passado, porque o Brasil, historicamente, né, por uma dificuldade, inclusive de desenvolvimento, nós temos um legado muito grande de ser consumidor de tecnologia. Sim. E isso dificulta. Aliás, não é só tecnologia não, né? A gente ainda hoje exporta commodities, né? Exato, mas assim, em algumas áreas o Brasil é líder, quer seja na produção de commodities. Isso. Mas mesmo... Que é importante porque gera divisa. Exatamente, mas por outro lado, a gente fica sempre a reboque de alguns aspectos que não são simples. Então, em tecnologia, se você olhar os grandes países que são as grandes potências nisso aí, houve investimento maciço em ciência e tecnologia para desenvolvimento e educação, obviamente, para desenvolvimento dessas parcelas que são parte integrante da economia. Então, nós não temos uma visão porque houve... Nós não temos liderança nenhuma de mercado nessa área. Nenhuma. E a gente não só não tem liderança no mercado, como tem muito pouco, que tem bastante dificuldade, inclusive, de dialogar com quem tem, porque eles sabem que a nossa política é de comprar o que for definido. Então, isso é, de certa maneira, incômodo. Então, eu acho ainda que é mais importante que as sociedades e as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia no país, quer seja na universidade, quer seja dentro da indústria, ainda que pouco, mas quer seja isso, que tem que se fazer presente nessas discussões para poder mostrar que nós temos capacidade de, não num curto prazo de 1 ou 2 anos, mas de alguns anos aí, de chegar a começar a aparecer nessas listas dos países que produzem tecnologia. A parte da tecnologia que nós somos líderes, não líderes, mas que nós desenvolvemos boas coisas. Aonde? O legado da Embratel, Sim. o legado da Telebrás, nós temos o CPQD, né, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que era da antiga. Quer dizer que uma coisa boa que ficou ainda é a Telebrás, do tempo dos militares. Nós temos ainda centros de pesquisa que são oriundos dessa época, de quando nós tínhamos essas estatais fortes.
mas assim, ainda também muito polarizadas em algumas áreas que foram iniciadas há vários anos. A parte de comunicações móveis, infelizmente, não é uma delas. Ela também surgiu muito mais recentemente, comparando com esse universo de tempo. Nós somos meramente consumidores, né, da telefonia móvel. Majoritariamente. Nós somos produtores de muito conhecimento nessa área, mas tecnologicamente falando, nós não temos uma indústria nacional que produz. É verdade. Nós não temos uma patente nisso, né? Não, nós temos. Temos? Nós temos várias patentes. Temos? Temos. Nessa área da telefonia móvel? Temos. É? Mas essas patentes, elas não necessariamente elas rendem dividendos para o país, porque, em geral, elas são agregadas junto a outros aspectos que são negociados em pacotes. Em pacotes. Em grandes pacotes. Bom, estou aqui conversando com o professor Charles Casimiro Cavalcante, que é doutor em engenharia elétrica e é professor da Universidade Federal do Ceará, e ele está assumindo agora, dia 1º de março, ele assume a presidência da Sociedade Brasileira de Telecomunicações para 2018-2019. A gente já falou aqui, professor, sobre os seus desafios, a questão das verbas, a questão da definição das políticas. Quem lidera esse mercado hoje no mundo? Claro, os Estados Unidos, né? Aí o quê? As Coreias, o Japão? O mercado, em particular de comunicações móveis, ele é bastante diverso, porque vários países têm os seus nichos também e sistemas diferentes. E isso polariza algumas questões. Os Estados Unidos é um grande país, no sentido de que há um grande mercado, há uma unidade maior entre as pessoas, no sentido que quase todo mundo tem um celular e que usa bastante isso aí. Outros países, as Coreias, né, em particular a Coreia do Sul, a Europa... A Coreia do Norte não existe. A Coreia do Norte está na idade dos Flintstones ainda, né? Na pedra lascada. A gente não dá nem para falar muito, porque não se sabe nada daquilo ali. Né? Talvez tenha alguma tecnologia, mas ela não é também. É verdade. Então, disponível pelo menos. É o ditador lá, né? O Kim Jong. Então a Europa também é um outro grande mercado que atua de forma unificada. Estão fazendo a bomba, né? Então deve ter alguma tecnologia, né? Então, mas isso ninguém só sabe quando se provoca algo, ou melhor, quando eles querem expor isso aí. Então, quando não se tem interesse. Então, os mercados europeus, o asiático é muito forte. Nós temos ali o Japão, que produz tecnologia também em larga escala. Na Europa, há fortemente um mercado enorme. A Samsung é de onde? Coreia. Da Coreia. A América tem a Apple, né? Quer dizer, Isso. A América tem a Apple, que também tem escritórios centros de pesquisa em todo o mundo, inclusive Europa, Ásia. Tem agora a Huawei também, que é uma grande empresa. A Ericsson, que é uma empresa centenária. A Ericsson é da Suécia. É sueca. Então, nós temos no mundo vários, nós chamamos de players, né? São aqueles que definem um pouco as políticas, mas os mercados, eles meio que não se fecham, mas eles se definem as suas próprias regras dentro disso aí. Né? Hoje está mais uniformizado, mas isso tende a se equilibrar um pouco mais, visto que o mundo cada vez, as fronteiras fazem menos sentido, principalmente em termos de comunicação, né? Não tem muito essa questão. O Brasil é um país onde a comunicação, foi até um fator, me lembro a época, eu era jovem, mas quando o Brasil foi ligado pelo sistema Telebrás, né? A Embratel, a primeira transmissão de televisão em rede, que foi inclusive o Jornal Nacional da Rede Globo, o primeiro programa transmitido em rede, quer dizer, era até uma questão de identidade nacional, né? Quer dizer, uma questão até de nacionalidade, você integrar um país imenso, como é que integra, como é que agiliza a comunicação, transmissão de dados, quer dizer, hoje nós somos um país de ponta nisso, pena que nada disso é nosso, né? É isso? Se nós temos essas tecnologias de acesso que se chamam, né, de como você coloca, que as pessoas podem se conectar, são majoritariamente compradas. Né? Assim, a gente desenvolve algumas coisas, como eu disse, há centros de pesquisa no país que tentam suprir esse espaço, né, que se foi criado, mas ainda não dá para concorrer nem em escala, nem em volume do que se tem no mundo. Então a gente compra, porque as operadoras, que são efetivamente aquelas que implantam isso para o consumidor final ter acesso, é mais fácil, mais barato comprar um pacote que chega de alguma dessas grandes empresas. Então a gente tem uma infraestrutura de rede cabeada, realmente muito grande, antiga, e bastante diversa, né? Cobrindo boa parte do território nacional. Mas essa questão de propagação sem fio, ela tem os seus desafios e ela é diferente em relação a vários aspectos. Centros urbanos densos, eles são diferentes de, por exemplo, a área de uma floresta. Então, tudo isso é muito difuso também, de como você pode transportar o conhecimento de uma certa área para outra. Então,
há ainda muito espaço. E o Brasil ocupa, desse sentido aí, por conta do seu território de floresta, em particular da floresta amazônica, tem alguns conhecimentos que são únicos, porque a gente tem essa particularidade também. Bom, o senhor coordena, né, integra e é pesquisador do grupo de pesquisa em telecomunicações sem fio. Isso. E o senhor desenvolve pesquisas exatamente relacionadas à aplicação de processamento de sinais em comunicações, Exato. Otimização de camada física de sistemas de comunicação sem fio. Isso tem tudo a ver, me corrija, com cidades inteligentes, etc., com garantir a melhor qualidade de vida nas cidades. Quer dizer, isso inclusive traduzisse isso na vida diária, cotidiana das pessoas. Quando é que o Brasil pode romper esse atraso e a gente ter essa tecnologia para, por exemplo, facilitar, por exemplo, a circulação de um ônibus em que o passageiro chega numa parada e ele sabe exatamente o horário correto que o ônibus chega? Quer dizer, essa história de ficar esperando em parada, isso não existe, né? Isso é um absurdo. Você chega nas cidades mais avançadas, isso não existe. Você não fica numa parada esperando você chegar ali, o ônibus, você sabe, e exatamente naquele horário ele passa. Quer dizer, e isso é cidade inteligente, né? Isso é uma das... é uma aplicação. Uma das aplicações da telecomunicação, de comunicação sem fio, essa integração entre dispositivos, né? Não é mais só essa interação com o homem, fazendo com o seu telefone uma ligação para uma outra pessoa que está portando também o aparelho. É o que nós chamamos de comunicação entre dispositivos. E aí tem palavras-chave hoje que estão na moda, as pessoas podem ter visto, de internet das coisas, que é justamente essa comunicação entre objetos, não necessariamente pessoas interagindo. Essa aplicação do ônibus é um caso, sim. Eu diria que o Brasil já tem tecnologia para isso. Agora, o investimento que se faz para mudar, falando numa cidade... Curitiba, por exemplo, parece que já... tem alguma coisa, mas mesmo ainda em Curitiba não funciona como o que se imagina de uma cidade inteligente, ela pensa. Porque o ônibus é só um dos elementos. Imagine que uma ambulância fez um certo resgate e precisa chegar no hospital. Se consegue também, por exemplo, liberar certas rotas, bloquear certos sinais, mas isso precisa de uma coordenação maior, que não é complicada, mas a infraestrutura, sinalização, colocação dos dispositivos móveis, né, de comunicação em semáforos, em paradas de ônibus, isso requer investimento. Custa dinheiro. E investimento sempre é um aspecto que as empresas ou o poder público também observa de qual... Mas tecnologia para termos isso hoje já temos. Isso nós temos, inclusive, em desenvolvimento no Brasil, né? Assim, nós temos grupos de pesquisa. Aqui em Fortaleza também? Aqui em Fortaleza o nosso grupo trabalha não no dispositivo em si, mas na lógica de como se coloca esses elementos para se combinarem e conversarem entre si, nós já temos, sim. Então, a tecnologia nós temos, o conhecimento para implementar nós temos. Foi lançado um projeto nacional para poder criar uma plataforma, uma plataforma que permita que qualquer pessoa possa criar um aplicativo, mais ou menos como na ideia dos celulares que nós temos, dos smartphones. E isso está andando, então daqui a um pouco tempo nós teremos uma loja onde você, eu queria um aplicativozinho desse, eu consigo fazer um download para isso e usar. Mas a infraestrutura para isso ser como nós temos hoje alguns outros elementos que usam internet ou o próprio sistema celular para os smartphones, onde o humano faz a interação com o dispositivo, ainda pode demorar um pouco por conta dessa falta de investimento também. O grupo lá, qual a pesquisa, assim, digamos, que vocês estão nesse momento desenvolvendo? Olha, são várias, né? Assim... Não há uma pesquisa. Não. E nós somos um grupo considerável, assim, considerado grande dentro do universo acadêmico, né? Nós somos em torno de 60 pessoas. Né? Na UFC? Na UFC. Nós somos 10 professores e alunos desde a graduação até doutorado, pesquisadores, engenheiros também que trabalham conosco. A gente tem um histórico de cooperação com grandes empresas como LG, a própria Ericsson, de décadas já, assim. Quer dizer que esse grupo tem também, essa... Nós vamos fazer agora... estamos isso garante recurso, né? Isso garante recurso, mas isso não é uma coisa que parece simples, mas não é. Porque a própria legislação, quer seja a legislação pública, quer seja a legislação privada, ela tem certas amarras que não foi tão simples no início. Hoje é óbvio que está mais simples, né? Foram vários incentivos governamentais, lei da informática, lei da... A burocracia brasileira, né? Mas isso no início foi mais difícil. Hoje está mais simples, mas é só para dizer que mesmo a estrada parecendo hoje bem pavimentada, no início tinha certos buracos que não foram tão desprezíveis para o início. Mas a gente tem pesquisas em várias áreas, né? O foco do grupo é em comunicações sem fio. Então,
O sistema de comunicação sem fio, como o público olha, né, que vê só o objeto final, que é o celular, fazendo uma ligação, ele é composto de várias que nós chamamos de camadas. E essas camadas, elas diferem nos seus objetivos, né? Existe a camada física, que é justamente aquela que permite a transição da informação. A otimização disso é um dos elementos que nós atuamos em várias partes. Tem a parte de aplicação, de acesso... Que é exatamente a otimização controle. da camada física do sistema. Isso é uma das parcelas do nosso. Mas existe a parte do acesso, a camada de aplicação, de transporte, que são elementos diferentes que atuam-se mais ou menos em certos aspectos. Mas o que nós estamos trabalhando hoje é no foco do 5G. Quais seriam as tecnologias, quais serão... 5G? 5G. Nós já chegamos pelo menos no 4? Já. Porque diz que tem, mas diz que... Não, o 5G... Diz que é fictício esse negócio que o Brasil está do 4G. É verdade em parte isso aí. Mas assim, comunicações, e a gente está falando de um tema de pesquisa. Pesquisa você tem que estar olhando para depois. Você não pode estar fazendo o que está sendo colocado no mercado agora, porque isso já foi feito. Então, nós estamos vendo, o sistema 5G foi lançado uma primeira versão em dezembro. A gente já está trabalhando nisso há mais de 2 anos. O 5G, 5G. A primeira versão no Brasil. Ele não, existe não, a primeira versão mundial. Existe no mundo, não existe ainda. No Brasil não existe. Não existe no mundo ainda. O 5G. Então, vai ser lançado algum protótipo nos próximos meses, mas não existe no Brasil ainda. Qual é a inovação que traz o 5G? O 5G, ele é, em essência, uma junção de várias tecnologias. Ele não tem uma tecnologia única que faz. Mas eu gosto de definir o 5G como uma questão assim, ele vai aumentar consideravelmente a taxa e ele vai aumentar o quê? A taxa de transmissão. Sim, por exemplo, aquela velocidade que você faz ao fazer um download é menor o tempo, então a taxa é maior. E ele também vai aumentar a confiabilidade. Você vai conseguir, por exemplo, assistir um vídeo sem aquelas pausas, sem aquela rodinha que fica aquilo carregando. Então, hoje, o sistema 5G, a expectativa é de que a gente tenha taxas mais elevadas do que você tem, provavelmente, em sua casa, com fibra ótica. Agora, se prometeu isso com 4G no Brasil, mas, sinceramente, é muito complicado o 4G no Brasil. Por quê? Aqui em Fortaleza, por exemplo, o 4G é muito complicado. Cada operadora diz uma coisa, mas você muda de operadora e não nota, quer dizer, mesmo com o equipamento top, né? Quer dizer, o iPhone 7, sei lá, 8. O seu equipamento móvel, que você está na mão, ele é um elemento do seu aspecto. Não adianta você ter um super o smartphone, por exemplo, de mais recente, se você não tem uma rede que seja capaz de fornecer. O problema é a rede. Então ainda falta investimento de rede. Investimento é sempre uma palavra, parece insistente, mas é porque é o gargalo do aspecto. Não tem muito segredo. Se você vende muitos aparelhos, as pessoas compram e elas querem, então se congestiona porque você não aumenta a capacidade da rede. Qual o número máximo de conexões? Existe um limite físico que você pode fazer. E as operadoras não estão aí, né? Parece que para aí. Quer dizer, estão e não estão, porque na verdade, quer dizer, elas vendem também isso, né? Ela vende a promessa do serviço. Pronto. Então, o serviço ele precisa ser, como qualquer outro, fiscalizado e verificado. Então, essas são as regras de mercado. Se você está insatisfeito, provavelmente você, vou trocar de operadora, mas se a outra também não estiver fornecendo a mesma coisa... Na sua avaliação, como um doutor em engenharia elétrica, uma pessoa que estuda, que pesquisa, nós temos um bom serviço de telefonia móvel no Brasil, em Fortaleza, por exemplo, professor? Ele ainda deixa bastante a desejar, principalmente se nós compararmos com outros locais no mundo, né? Porque não dá mais para a gente falar dentro do Brasil, se Fortaleza está melhor do que São Paulo, Rio. A gente agora tem que se comparar com fora, realmente onde a coisa está um pouco mais adiantada. Então, ainda assim, há bastante espaço para melhoria, há bastante local onde você poderia melhorar a cobertura, por exemplo, cobertura rural. O interior do estado, do Ceará, por exemplo, é uma área ainda difícil. Você tem que subir, às vezes, exatamente. Do muro. Então, assim, você anda a 100 km de Fortaleza, você já não tem muito sinal em algumas áreas. Então, isso ainda também é uma questão de acesso, de dificuldade de acesso. E isso tem um impacto enorme na vida das pessoas, quer seja na educação, porque a escola que não tem mais internet ou não tem acesso, dificulta também todo o desenvolvimento social, de uma maneira geral. Então, e outra coisa, por que é que a dificuldade é um problema no Brasil? Porque o serviço é caro, não é? O senhor pode até questionar, o serviço celular não é muito caro, tanto que as pessoas procuram sempre o Wi-Fi gratuito. Sim. E nós não temos, quer dizer, o poder público não oferece
o Wi-Fi, que é a ligação, né, com a internet. Aqui no Brasil fala-se muito assim, o Brasil chegou a um número espetacular de aparelhos celulares, né, passa até o número de moradores. Porém, se você for ver um percentual dos pré-pagos, é uma coisa tão imensa que limita muito o acesso à internet. Sim. Porque consome rapidamente o seu crédito. Então, isso é um problema. E as pessoas procuram muito o Wi-Fi e tal. E o poder público no Brasil não oferece muito pouco, né? Muito poucos espaços. Você vai para a Europa, é um negócio impressionante. Assim, em outros locais no mundo, né, novamente, eu acho que não dá para a gente ficar comparando só internamente, porque não faz sentido. Nós temos realmente uma oferta de serviço de um pouco melhor. O serviço, em particular na Europa, é muito mais barato. Muito mais barato. Nos Estados Unidos é um pouco mais caro do que na Europa ainda, acho que é um pouco mais em conta do que o brasileiro. Mas isso é um modelo de negócios, né? Nós temos carências muito grandes, então os negócios eles são construídos também com a realidade da oferta e procura. Então, se há muita procura, sabe-se que ofertando em alguma patamar... Nós temos um grande mercado, né? O Brasil é um mercado... Existem alguns países, por exemplo, há países que têm uma ampla área com uma grande população, né? Assim, os Estados Unidos é um, o Brasil é outro, Rússia é outro, então há outros países que a área é menor, China também é um deles, mas a gente congrega algumas características particulares que são favoráveis para o desenvolvimento de grandes mercados. Eu me lembro que em 2005 eu fui para um congresso na Noruega. A Noruega tem 6 milhões de habitantes, tinha pelo menos na época que foi o anúncio. Eles estavam com 6 milhões e 500 mil aparelhos, linhas celulares vendidas. E a nova do desafio era, para onde nós vamos crescer? Porque nós já passamos do limite. E é um país que ainda conseguiu espaço. Então, por exemplo, cidades inteligentes, esse conceito de conectar mais objetos, mais outros elementos que não ser humano, nasceu-se um pouco desses mercados que não tinham. Então, o número de linhas, digamos assim, ele ainda tem muito espaço, na verdade, porque a gente não pode contar somente as pessoas. Agora nós temos que conectar, ou buscar essas conexões com tudo. Se fala muito também de carros automáticos, e isso vai passar por essas questões de conexões de rede. O senhor está falando da Noruega, porque já eu queria falar um pouco do senhor sobre telecomunicações, nos remete à comunicação de massa, e etc, etc. O Brasil está passando por mudanças aí, por exemplo, na transmissão do sinal de televisão, que o analógico está saindo fora e o HD está chegando, tá começando pelas grandes capitais, depois vai migrar, ainda vai demorar um pouco para chegar nos lugares mais remotos do Brasil, mas pelo menos as grandes cidades, os grandes centros urbanos já estão sendo, digamos assim, já estão recebendo o sinal HD, que é o sinal de... A nossa própria televisão aqui hoje já tem o sinal HD, quer dizer, o analógico hoje está ficando no passado, o rádio está migrando, não é? Quer dizer, o AM está migrando para o FM, né? E a gente considera isso um grande avanço, mas se a gente for, por exemplo, eu acho que na Noruega não existe mais rádio. O rádio é tudo internet, não existe mais o rádio, a emissora, o AM, o FM, isso não existe mais. O FM já é ultrapassado lá. Aqui no Brasil nós ainda estamos vendo o FM como uma modernidade, né? Eu acho que também o mercado brasileiro ele tem uma particularidade, né, que é em função do nosso modelo de transporte. O rádio, pelo menos pessoalmente, é muito mais difícil eu conseguir visualizar as pessoas que têm um rádio em casa, que olham, sintonizam. Ele se tornou basicamente um elemento que você escuta, mas quando está se deslocando dentro de um carro. Dentro de um carro. Ou então no celular. Mas no celular essa moçada não ouve rádio. Ela com os serviços de streaming, onde você pode escolher o que quer escutar, ficou cada vez mais difícil, principalmente para as gerações mais recentes. Exatamente. Então, assim, o rádio, acho que mudou de público. E, na verdade, mudou de plataforma também. A internet transmite rádio também. Então, essa transição do processo de transmissão, ela passar por ser de uma mídia ou de um meio para outro, né, via ou só propagação, ou ainda que seja por internet, ela muda também o tipo de construção desse modelo. Então, eu pessoalmente não acredito que o rádio vai acabar. Ele vai mudar um pouco o que foi... Não acaba, não. O que se tem naquela cabeça, as grandes torres transmitindo, programa com talvez hora marcada, então... Entre um pouco no As modelo... ondas, isso vai mudar isso? Não, isso não muda. Isso é física, isso aí não vai mudar. Então, assim, ainda bem. Ainda bem que não vai mudar. Então,
essas partes de como você... Isso é o que nós chamamos de tratamento e processamento da informação, processamento de sinais. É como você combina a informação para ela se adequar a certos ambientes ou não. É diferente transmitir em campo aberto ou dentro de um prédio que tem... É por isso que, inclusive, hoje você não pode mais medir o alcance do rádio. Antigamente, o alcance do rádio era medido pela potência do transmissor, né? Se você tem 10 quilos ou 50 quilos, você atinge até... Hoje, não existe mais isso, porque você está nas plataformas e você atinge o mundo todo. Você está nos canais de TV a cabo, você está na internet, você está no Facebook, enfim. Exato. Então o alcance não está mais direcionado com a potência do transmissor. E, inclusive, essa questão de energia, né, de potência, ela se tornou um aspecto também importante que se quer, na verdade, cada vez menos gastar potência para essa transmissão, de maneira a você usar melhor os recursos que você tem. Então, a mudança das plataformas, de como se está transitando a informação para os usuários, ela tem um impacto mais no modelo de negócios do que na física. A física não vai mudar, mas o modelo de que se constrói, de como você consegue captar, até onde você consegue ser escutado, você pode escutar normalmente qualquer programa de rádio, quase com certeza absoluta vai estar o locutor dizendo assim, estamos sendo aqui, temos usuários, ouvintes no Japão. E hoje com as plataformas, quer dizer, o rádio, o programa de rádio, não tem mais o horário. Você ouve, você tem que se adequar ao horário daquela pessoa quando ela está com tempo para ouvir. Você não pode mais querer que ela lhe escute naquele horário. Você vai para a plataforma e oportuniza ela para que ela clique ali e vai escutar quando ela quiser. Isso é um modelo de streaming. O modelo de streaming chegou com isso. Então, isso foi sendo incorporado dentro dos modelos que as empresas de transmissão de informação, comunicação de massas tinham. A nossa FM aqui, professor, eu estou aqui com o professor Charles Casimiro Cavalcante, que é doutor em engenharia elétrica, professor da Universidade Federal e vai assumir agora a presidência da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. A nossa FM, ela já usa esse modelo dos streams quando ela oferece a programação que está no meio físico, rádio, você pode escutar no carro, no seu rádio FM, etc. Mas ela oferece a programação na plataforma da internet, né? E fica lá para que as pessoas acessem e escutem os programas, as entrevistas, no momento que elas querem. Isso já é... o caminho, esse caminho não tem mais volta. Eu acho também que não, até porque assim, o modelo de sociedade que está se construindo mundialmente, no Brasil em particular, é essa questão de que você tem que dar as condições das pessoas fazerem aquilo quando elas têm tempo e disponibilidade. Quer seja a comunicação de massa, escutar um programa de rádio ou de televisão, que também quase todas agora as emissoras têm suas plataformas próprias para isso. As grandes reportagens, ninguém fica mais na sexta-feira esperando o Globo Repórter, isso não existe. O Globo Repórter que bote as reportagens lá, eu vou assistir quando eu quiser. Então, isso é um modelo, o modelo de educação também, que é a educação à distância, também tem um pouco disso daí. Então, esse modelo eu acho que não tem mais volta não, porque ele se adequa bem ao modelo atual de sociedade que nós temos construído. Todo mundo meio com seus horários de tempo não tão definidos, mas que eles variam um pouco, e aquilo não pode mudar a sua rotina. Se você quer escutar o mesmo programa todo dia, você pode assisti-lo ou escutá-lo às 8 da manhã ou às 8 da noite, dependendo de como você tenha. Agora, como eu tenho teoria de conspiração e tudo, professor Charles, como é que as pessoas vão controlar isso? Agora eu voltei para o George Orwell, 1984, né? A teoria de que a tecnologia também levou as cidades a serem... Todo mundo está sendo bisbilhotado, né? Você vai a Londres, é uma cidade extremamente bisbilhotada, não tem privacidade, em nome da segurança, e de repente, o senhor está citando aí essas novas plataformas, onde em tese acabou aquela audiência maciça de uma emissora de televisão que fazia a cabeça de todo mundo. O negócio agora está muito fragmentado. Quem vai controlar, como nessa sociedade? O senhor diria como? Vamos fazer aqui uma... assim, agora quase que uma digressão. Porque alguém vai querer controlar, porque isso tem a ver com poder. Na verdade, hoje há uma parcela considerável dos pesquisadores que encaram como desafio essa ubiquidade da informação, dela está concentrada na mão de poucos. Nós temos grandes empresas que dominam um percentual absurdo. E a produção de conteúdos, né? Exato. Então, assim, isso é um aspecto que não dá para fazer uma previsão simples. E eu acho que tem espaço ainda também para observar um pouco mais e a gente tentar. Mas realmente é um aspecto preocupante
que muito provavelmente todo mundo já se pegou com aquela dúvida disso, mas de onde conseguiram o meu número, e-mail, telefone, etc., porque essas informações elas estão pulverizadas com um absurdo número de empresas e esse controle fica cada vez mais difícil e, se ele ocorrer, cada vez mais centralizado em grupos, não só comerciais, mas possivelmente governamentais também. Pois é, uma coisa que me deixa intrigado, eu sou um fã da Netflix, que é uma coisa espetacular, né? Quer dizer, eu sou uma geração que pegou a locadora de vídeo de bairro, que você ia com a fita, tinha que rebobinar antes. Tinha que rebobinar, não é? No VHSzão lá, voltava para entregar, senão pagava taxa extra, etc. Depois nós migramos para o DVD, e hoje já está no Blu-ray, e hoje não está na mesma nada, porque você está nos streams e você consegue agora. Uma coisa que me intriga é, eu gosto muito de filmes mais antigos, e nessas plataformas dificilmente você os acha. Você só os acha nos canais pagos específicos. Até parece um jogo. Não, esses filmes aqui eu não vou disponibilizar aqui, não, porque o pessoal tem que comprar aí também, porque senão ninguém compra mais nada. Parece que tem um jogo aí nesse negócio. Por exemplo, grandes filmes, grandes clássicos do cinema, né, não estão nessas plataformas. Porque lá é um preço muito bom, razoável. Assim, a ideia desses serviços de streaming, né? Então, o Netflix é um, né? O Netflix tem vários, assim, tem outros. O Brasil ainda tem menos do que em outros lugares do mundo, mas a ideia é justamente isso, você pagar um valor que para você é ganhar escala, ele ganha escala. E eles negociam escala. Eu acho que a dificuldade desses casos, eles têm menos a ver com a tecnologia e mais a ver com as questões de copyright, de direitos das coisas. Porque o catálogo, por exemplo, do Netflix, ele é diferente em vários países, porque são cedidos e também, não só essa negociação é diferente, porque ela é cíclica. Essas plataformas pode ter uma série, um filme hoje disponível, mês que vem pode não ter, porque isso vai expirando esses contratos. Então, acho que aí tem a ver um pouco de negociação. Não tem a ver com a questão da tecnologia local. A tecnologia é exatamente a mesma. Na verdade, ela é uma tecnologia relativamente simples e ela, uma vez instalada, não tem mais o que fazer. A disponibilidade de conteúdo passa por negociações de copyright. Eu acho que, pelo menos é o que se coloca em alguns fóruns de discussão, é que isso aí é que é mais complexo, no sentido de que alguns conglomerados são absorvidos por uma ou outra empresa e isso dificulta as negociações. Bom, professor Charles, nós recentemente, eu acho que foi no governo do Lula, no segundo governo do Lula, se instalou uma discussão sobre o modelo, né? O modelo de televisão, TV etc. digital. TV digital, etc. Primeiro. Nós optamos pelo melhor modelo, era o modelo japonês, o modelo. Qual foi o modelo que vingou e foi a melhor escolha? Então, na sua avaliação? Essa pergunta, em engenharia é uma pergunta complexa, saber qual é o melhor, isso depende de vários aspectos. Não tem um melhor em tudo, né? Assim, o melhor depende de qual aspecto você está querendo observar. Os modelos existentes à época, eles tinham características diferentes. O modelo americano ele é baseado no sistema de cabo americano. Não se tinha propagação por via aérea de TV digital. O modelo europeu ele tem outra característica que é fortemente amarrado em centros densos. E densos, mas eles são muito próximos uns dos outros, que são as cidades europeias muito próximas. O modelo brasileiro ele não se encaixava em nenhum desses. E também o japonês tem uma outra lógica, embora seja um país denso, mas é um país pequeno, com alto índice de montanhas. Então, isso tudo muda o que nós chamamos de modelo de propagação. O Brasil optou, naquela época, por fazer um sistema próprio, importando características do que pudesse fazer. O modelo que vingou, eu acho que ele é adequado ao Brasil. Não dá para a gente comparar com o modelo A ou B, porque eles vão ter modelos mas diferentes. É de boa qualidade. É de boa qualidade. Ele foi desenvolvido por equipes competentes, a gente importou alguns aspectos. É óbvio que sempre se pode melhorar, essas questões são sempre discutíveis, pode-se ter um aspecto diferente ou não. Mas eu acho que foi uma escolha adequada de ter feito um certo escolha do processo, né? A gente tem hoje uma tecnologia nacional no sistema Ginga, né? Que é o que determina o nosso TV digital, e que isso na época foi em meados de 2003, se eu não estou enganado, isso aí, mobilizou-se grandes grupos de pesquisa dentro do país. Então ele foi construído com base também nas experiências que nós tínhamos à época.
Isso demora certo tempo, havia certas expectativas que nem todas foram cumpridas, mas eu acho que o modelo ele é adequado aos nossos padrões, ou seja, a nossa realidade ela está bem adequada àquilo ali, não dava para a gente comparar com todo. O analógico morreu, esse aí não vai deixar saudade, ele vai rezar sua missa de sétimo dia e que descanse em paz, é isso? O modelo analógico está sendo desligado aos poucos porque há aquilo que a gente comentou ao início, é da dificuldade de acesso, de propagação de informação digital. Nós não temos todas as localidades com acesso ainda. Então, à medida que esses acessos foram sendo colocados nesses todos os centros que a gente tem, vai sendo cada vez mais... Professor, me diga uma coisa, me ocorreu uma pergunta. O AM está migrando para o FM, exatamente, o espaço do digital vai ser ocupado pelo AM que está migrando, né? Porque o espectro do FM também já está completamente congestionado, não cabe. Não dá para botar o AM onde é o FM hoje, não dá mais. É só pegar o dial de qualquer FM, está tudo... As rádios hoje você vai mudando, uma em cima das outras, não tem mais. O AM vai ocupar o espaço que era dessa faixa analógica, não é? Sim. Mas o Brasil já teve o AM estéreo. Por que não vingou o AM estéreo? Que era o quê? Dotar a qualidade de estéreo no AM. Eu me lembro aqui que teve uma emissora de rádio em Fortaleza, a AM do Povo, quando ela entrou no ar, ela transmitia em AM estéreo. Só que não tinha receiver. Não se desenvolveu receptores para o AM estéreo. Esse é o casamento do que na área de tecnologia de telecomunicação. Com a AM estéreo, a AM não precisava migrar para o FM. Ela teria mais propagação, porque o AM vai mais longe, com som estéreo. Por que isso não vingou? Assim, de novo, aspecto de investimento, né? Não adianta você ter uma Ferrari se ninguém sabe dirigir. É alguma coisa do tipo. Então, essa questão do casamento entre o mercado, porque do que se produz na transmissão, você tem que casar com o que o receptor é capaz. Se o receptor for feita uma análise e ele for muito caro de ser produzido, e você disser que, olha, meia dúzia de pessoas irá comprar, talvez não valha a pena. Mas esse aspecto de frequência que você coloca, ele é um problema não das rádios exclusivamente, ele é um problema mundial em todas as áreas de frequência, em todas as áreas da telecomunicação. Por isso que a gente escuta às vezes falar que vai ter leilão de frequência, aquilo é disputadíssimo, porque aquele espaço, ele é único, ele existe ali, todo mundo fica esperando. Então, e o espectro pertence aos países, né? Cada país determina como vai alocar o seu. A gente é tanto que, por exemplo, não sei se alguém já teve essa oportunidade de ter um celular e viajar para outro país e chega lá não funciona, porque a faixa de frequência muitas vezes é diferente. Nem todos os aparelhos, principalmente os mais antigos, eles vão se adequar àquela frequência lá. Então, isso tudo é um processo muito difícil. E tem faixas que são reservadas, a faixa que é reservada para a parte de defesa, tem a parte da frequência dos bombeiros, digamos assim, toda essa parte que você não pode invadir. Então, TV tem uma faixa de frequência que é diferente da do celular e etc. Então, isso é um aspecto, é um recurso, como nós chamamos, bastante disputado e difícil de gerenciar, porque você não tem muita margem de manobra, não dá para esticar muito. Não dá para criar mais a faixa. O que se faz é o que se trabalha com outras dimensões, né? Por isso que a gente escuta falar de múltiplas antenas e alguns aspectos que tentam burlar essa dificuldade que você tem na frequência usando outros recursos também. Bom, eu estou com o professor Charles Casimiro Cavalcante, que vai assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Telecomunicações no próximo dia 1º. Professor, só me explica aqui, geometria da informação. O que é isso? Geometria da informação. Essa é um tema menos tecnológico e mais teórico. Isso é informação me interessa, né, como jornalista, mas geometria é coisa de professor de matemática. Exatamente. Isso é a junção de áreas da matemática com áreas da estatística e da engenharia. Informação, do ponto de vista de quem está trabalhando na produção, não na produção, uma vez que você tem o conteúdo, ele é determinado, é determinístico, ele não muda. Só que isso não revela mais nada, porque ele está ali e eu não consigo olhar. O que é informação, do ponto de vista de transmissão, é o incerto, o que eu não sei. Isso é modelado como probabilidade, aquelas questões que a gente sabe, o que eu não tenho certeza, eu tenho percentuais de conhecimento. Isso chama-se informação, seriam essas noções de probabilidade, e a geometria é olhar como é que se comporta nesses espaços aí. É um tema. Vocês trabalham com isso lá no grupo? A gente trabalha também. No grupo de pesquisa da UFC. Dentre outros aspectos, esse é um
pezinho que nós temos na parte um pouco mais teórica para poder investigar o que nós podemos fazer, é um pouco mais pesquisa pura, não chega a ser tão aplicada, porque são elementos matemáticos que foram usados, por exemplo, Einstein, quando estavam descrevendo a lei da... Ele já pesquisava nisso? Ele pesquisava em geometria diferencial, que é um ramo desse aspecto, um pedacinho disso aí. Só que agora a aplicação é em espaços onde você define informação, que são espaços de probabilidade. Bom, professor, eu queria agradecer. Agora, o grupo lá na UFC, porque já há um trabalho nesse grupo, lá na elétrica da UFC. Qual é a contribuição que vocês dão, por exemplo, para as nossas empresas aqui? Há essa articulação entre a Universidade Federal e o mercado, por exemplo, aqui do Ceará, as empresas nessa área? Esse modelo, né, assim, o departamento onde a gente está, o Departamento de Engenharia e Teleinformática, o grupo faz parte dele, né, dentre os grupos, de vários grupos em várias diferentes áreas, ele se integra com o setor produtivo, as empresas, via momentos de convênios, demandas específicas. O que nós fazemos nesse momento, não é que ele tem uma aplicação mais direta, porque o nosso mercado de telecomunicações, não só local, cearense, mas o nacional, ele é muito limitado. Então, se a gente não está tendo nenhum modelo comercial ainda do 4G a contento, o 5G, por exemplo, que são os elementos do momento, eles estão sendo observados. Mas o Ceará, assim, esse grupo em particular, é o ponto do 5G no Brasil, em particular, assim, um dos grupos fortes da pesquisa do 5G, né? A gente tem projetos não só dentro do Brasil, mas em cooperação com projetos. É bom lembrar que um dos pontos pioneiros da internet foi aqui, na UFC. Exatamente, o ponto da RNP, o que distribui o cabo que chega da Europa, chega na... A primeira internet aqui no Nordeste foi aqui em Fortaleza, lá da Universidade Federal do Ceará. Então, a questão de integração com a empresa, ela é sempre presente. Pode ser em maior ou menor grau, dependendo, logicamente, do tipo de desenvolvimento, do tipo de tecnologia que aquela empresa procura. Porque não só a gente fala de comunicações, né, de comunicação sem fio, mas não é só o sistema celular que a gente trabalha. Comunicação, de uma maneira geral, então um processo de automação dentro da indústria que necessita de comunicação também é objeto do nosso interesse e objeto do nosso trabalho. Então, tem essa integração de forma bastante próxima, sim. Bom, queria agradecer ao professor Charles Casimiro Cavalcante, doutor em Engenharia Elétrica, professor da Universidade Federal e novo presidente da Sociedade Brasileira de Telecomunicações. A posse dele é no dia 1º de março. Professor, muito obrigado. O seu primeiro grande evento será o Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, é isso? Isso. Quando será? Será em setembro, vai ser na cidade de Campina Grande. É um evento itinerante todo ano. Esse ano será em Campina Grande. Legal aqui. Cidade aprazível, né? Próximo também. Próximo. Então a gente espera Paraíba. A gente espera ter um público dos estudantes, professores, dos interessados na área de telecomunicações do Ceará em particular muito grande, dada essa proximidade. É o primeiro grande evento, então, da sua gestão à frente da Sociedade Brasileira. Exatamente. Obrigado, professor. Sucesso, viu? Parabéns. Sucesso no comando aí da Sociedade Brasileira de Telecomunicações, a partir do dia 1º de março, sob o comando do nosso professor Charles Casimiro Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Meu convidado hoje no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.